A chuva caía torrencial sobre as ruas empedradas de Lisboa, transformando a calçada em um espelho reluzente de luzes neon. João, encharcado até os ossos, parou abruptamente ao ver Miguel, seu melhor amigo de infância, beijando outro homem sob o abrigo de um toldo. O coração de João parou. Ele havia confessado seu amor por Miguel há semanas, apenas para ouvir que ele era hétero e que aquilo nunca poderia acontecer, mas agora, essa cena destruía tudo, deixando João com uma raiva cega que o impulsionou a confrontá-lo ali mesmo, gritando acusações que ecoaram pela rua vazia. Miguel se afastou do estranho, os olhos arregalados em pânico ao reconhecer João. João, espera. Não é o que parece, gritou ele, mas as palavras soaram vazias sob o rugido da tempestade. João, com o peito apertado por uma mistura de traição e dor, virou as costas e correu, ignorando os chamados desesperados de Miguel, enquanto a chuva lavava as lágrimas que escorriam pelo seu rosto. Naquela noite, deitado em sua cama no pequeno apartamento em Alfama, João revivia cada momento da amizade que agora parecia uma mentira. Eles haviam crescido juntos em uma vila perto do Porto, compartilhando segredos de infância, aventuras adolescentes e, mais recentemente, confidências adultas. Miguel sempre fora o protetor, o cara confiante que defendia João das piadas homofóbicas na escola. Mas quando João, aos 25 anos, finalmente reuniu coragem para admitir sua orientação sexual e seu amor por ele, Miguel havia recuado, alegando ser hétero e que valorizava a amizade acima de tudo. Eu te amo como irmão, João. Não quero estragar isso, dissera ele, com um olhar que agora João questionava se era de pena ou medo. O telefone tocou insistentemente, mas João ignorou as chamadas de Miguel. Em vez disso, ele pensou na família. Sua mãe, uma católica devota, havia aceitado sua homossexualidade com relutância, mas sempre o advertia sobre os perigos de se envolver com alguém, confuso. A sociedade aqui em Portugal ainda é conservadora, filho. Não força as coisas, ela dizia. E o pai de Miguel, um homem rígido e tradicional, dono de uma pequena fábrica de vinhos, provavelmente explodiria se soubesse de algo assim. João se sentia preso em uma teia de expectativas sociais, onde amar alguém do mesmo sexo ainda carregava o peso de olhares julgadores e sussurros nas ruas. No dia seguinte, Miguel apareceu na porta de João, com olheiras profundas e uma expressão de desespero. Preciso falar contigo. Por favor, me deixa explicar. João hesitou, mas a curiosidade, ou talvez o resquício de amor, o fez abrir a porta. Eles se sentaram na cozinha apertada, o ar carregado de tensão. Miguel começou devagar, aquele cara. Foi um erro. Eu estava bêbado, confuso. Mas você tem razão, eu menti. Não sou hétero, João. Pelo menos, não completamente. Eu tenho medo. Medo do que minha família diria, do que o mundo pensaria. João sentiu um turbilhão de emoções. Raiva por ter sido enganado, alívio por não ser rejeitado por completo, e uma profunda tristeza pela luta interna de Miguel. Você me deixou sofrer sozinho enquanto lutava com isso. Por que não me contou? Perguntou João, a voz tremendo. Miguel baixou a cabeça, porque eu via como você sofria com os preconceitos. Não queria te arrastar para o meu caos. Meu pai. Ele é homofóbico. Se soubesse, me deserdaria. E minha mãe, ela depende de mim financeiramente desde que o pai dela morreu. A conversa se estendeu por horas, revelando camadas de conflito que João nunca imaginara. Miguel confessou que havia reprimido seus sentimentos por anos, namorando mulheres para se encaixar no molde esperado. Eu te amo, João. Mais do que como amigo. Mas isso nos destruiria, disse ele, as lágrimas escorrendo. João, tocado pela vulnerabilidade, estendeu a mão, mas recuou ao pensar nas consequências. Aceitar isso significaria enfrentar não só seus próprios demónios, mas também os de Miguel. Dias se passaram em um limbo tenso. João evitava Miguel no trabalho, eles eram colegas em uma agência de turismo em Lisboa, mas os olhares trocados nos corredores falavam volumes. Uma noite, durante um jantar familiar na casa dos pais de João, a mãe dele percebeu sua distração. O que é com você e o Miguel? Vocês brigaram. João hesitou, mas acabou confidenciando parte da verdade, omitindo os detalhes mais íntimos. A mãe suspirou. Filho, o amor é complicado, especialmente para gente como você. Mas pense no preço. Ele está pronto para isso. Enquanto isso, Miguel lidava com sua própria crise. Seu pai o pressionava para se casar com a filha de um parceiro de negócios, uma mulher chamada Ana, que ele namorava esporadicamente. É hora de assentar, filho. A família precisa de continuidade, dizia o pai. Miguel sentia o peso dessa expectativa como uma âncora, puxando-o para o fundo. Ele começou a questionar se valia a pena arriscar tudo por João. Uma tarde, em um café perto do Tejo, eles se encontraram secretamente.
Eu não aguento mais fingir, admitiu Miguel. Mas se formos em frente, teremos que nos esconder. Pelo menos por enquanto. João assentiu, mas no fundo, sabia que o segredo os corroeria. Eles trocaram um beijo hesitante, selando um pacto que prometia alegria e dor em iguais medidas. A tensão escalava. João começou a notar olhares curiosos no trabalho, sussurros que o faziam paranoico. Miguel, por sua vez, mentia para a família sobre suas saídas noturnas. O primeiro confronto veio quando Ana, sentindo a distância, o pressionou: "Você está vendo outra pessoa?" Miguel negou, mas a culpa o consumia. Em uma viagem de trabalho para o Algarve, isolados em um hotel à beira-mar, eles finalmente se permitiram ser verdadeiros. Conversas profundas sobre identidade, sociedade e amor fluíram, mas ao amanhecer, a realidade batia à porta. "E se formos descobertos?" perguntou João. Miguel não tinha resposta. De volta a Lisboa, o inevitável aconteceu. O pai de Miguel encontrou uma mensagem no telefone dele, uma declaração de amor de João. A explosão foi imediata: "Você é uma vergonha para a família. Saia daqui." Miguel, expulso de casa, procurou refúgio em João, mas o peso da rejeição familiar o tornava amargo. João o acolheu, mas a coabitação forçada revelava rachaduras. Miguel oscilava entre afeto e raiva, culpando João indiretamente pela perda. "Se não fosse por você, eu ainda teria uma família", disse ele em uma briga acalorada. João, ferido, retrucou: "Eu não te forcei a nada. Você escolheu mentir por anos." A sociedade ao redor não ajudava. Em Portugal, apesar dos avanços como o casamento gay, o conservadorismo rural e religioso ainda prevalecia. Amigos em comum começaram a se afastar, temendo associações. João perdeu um cliente importante após rumores sobre sua vida pessoal. No entanto, em meio ao caos, momentos de conexão os mantinham unidos. Uma caminhada pelo bairro Alto, mãos dadas discretamente, lembrava o porquê de tudo. Mas o preço era alto: isolamento, estresse e uma constante batalha interna. Miguel, agora morando temporariamente com João, lutava para reconstruir sua vida. Ele procurou emprego em outra agência, mas as referências do pai bloqueavam oportunidades. "Ele está me sabotando", desabafou Miguel uma noite, bebendo demais. João tentava apoiar, mas sua própria família o pressionava: "Isso é sustentável, filho. Ele te arrastou para o fundo." A mãe de João, preocupada, organizou um jantar para conversar. Lá, ela confrontou Miguel: "Você ama meu filho o suficiente para enfrentar tudo isso?" Miguel, surpreso, respondeu: "Sim, mas estou perdido." A honestidade tocou a mãe, que ofereceu conselhos: "Então lutem juntos, mas sejam honestos." Mas a honestidade trazia mais dor. Miguel confessou a João sobre encontros passados com homens, escondidos por vergonha. "Eu traí a mim mesmo por anos." João sentiu ciúmes retroativos, questionando a lealdade. "Como eu sei que não vai acontecer de novo?" A tensão culminou em uma festa de amigos, onde um ex-namorado de João furtou abertamente. Miguel, inseguro, reagiu com ciúmes explosivo, causando uma cena. "Você acha que eu sou o único confuso aqui?" gritou ele. João, envergonhado, saiu sozinho, refletindo sobre o custo emocional. Dias depois, Miguel recebeu uma ligação da mãe: "Seu pai está doente. Venha para casa." Ele hesitou, mas João o incentivou: "Vá. Família é importante." Miguel foi, deixando João ansioso. Na casa familiar no Porto, o pai, enfraquecido por um problema cardíaco, o recebeu friamente. "Você me decepcionou, mas é meu filho." Miguel viu uma brecha: "Pai, eu sou gay. Aceite ou me perca para sempre." O pai, chocado, não respondeu imediatamente, mas a mãe interveio: "Dê tempo a ele." De volta a Lisboa, Miguel contou tudo a João, que se sentiu aliviado, mas preocupado. "E se ele não aceitar?" Miguel sorriu fracamente: "Então, eu tenho você." Porém, a aceitação não veio fácil. O pai exigiu que Miguel terminasse com João para voltar ao normal. Miguel recusou, mas a pressão o fez duvidar. Ele começou a se distanciar, cancelando planos, alegando trabalho. João, sentindo o afastamento, confrontou-o: "Você está cedendo." Miguel negou, mas internamente, o conflito o dilacerava. Ele amava João, mas o laço familiar era profundo. Uma noite, Ana reapareceu, convidada pelo pai de Miguel para um jantar reconciliador. Miguel, pego de surpresa, participou, mas sentiu nojo de si mesmo. Ele beijou Ana na bochecha, mas pensou em João o tempo todo. Ao contar a João, omitindo detalhes, a desconfiança cresceu. "Você ainda a vê?" perguntou João. Miguel mentiu:
não. Mas a mentira foi descoberta quando João viu uma foto nas redes sociais. A traição emocional explodiu em uma briga feroz. Você me usa como escape, mas volta para o conforto heteronormativo, acusou João. Miguel, defensivo, é complicado. Você não entende a pressão. Eles se separaram temporariamente, Miguel voltando para o Porto. João, sozinho, mergulhou no trabalho, mas a dor o consumia. Ele procurou terapia, onde o psicólogo o ajudou a explorar seus limites. Amor não deve custar sua sanidade. Miguel, no Porto, enfrentava o pai diariamente. Escolha, família ou essa vida pecaminosa, disse o pai. Miguel rebateu, amor não é pecado. Mas o pai o isolou financeiramente, forçando-o a trabalhar em empregos precários. A saudade os uniu novamente. Uma ligação tarde da noite, eu preciso de você, disse Miguel. João, apesar da mágoa, viajou para o Porto. Eles se reencontraram em um parque, abraçando-se sob o sol poente. Vamos tentar de novo, mas com honestidade total, propôs João. Miguel concordou, mas o pai descobriu e o deserdou oficialmente. Agora sem família, Miguel se mudou permanentemente para Lisboa, dependendo de João. O fardo era pesado, mas fortalecia o vínculo. Eles enfrentavam olhares preconceituosos nas ruas, mas respondiam com resiliência. Porém, novos desafios surgiam. No trabalho, um colega homofóbico espalhou rumores, ameaçando a carreira de João. Demita-se ou enfrente consequências, disse o chefe, sutilmente. João lutou, contratando um advogado para denunciar discriminação. Miguel o apoiou, testemunhando. A vitória veio, mas com custo, perda de amigos e estresse. Em meio a isso, eles encontraram comunidade em grupos LGBT em Lisboa, onde histórias semelhantes os inspiravam. Não estamos sozinhos, disse João. Mas a dúvida persistia. Miguel sonhava com reconciliação familiar, enquanto João temia mais traições. File 3. Com o tempo, a rotina se estabeleceu, mas as feridas internas latejavam. João notava Miguel distante em noites solitárias, olhando para o telefone como se esperasse uma ligação do pai. Você ainda pensa neles? Perguntou João uma vez. Miguel admitiu, todos os dias. Mas escolhi você. A escolha, porém, cobrava seu preço. Miguel desenvolveu ansiedade, precisando de medicação. João, sobrecarregado, sentia-se como cuidador em vez de parceiro. Isso é amor ou obrigação? Questionava-se ele. Uma oportunidade surgiu, um convite para um evento LGBT em Sintra, onde casais compartilhavam experiências. Lá, eles ouviram histórias de superação, mas também de rupturas. Um palestrante disse, às vezes, o amor exige sacrifício, mas não autodestruição. Inspirados, eles decidiram se casar simbolicamente, em uma cerimônia privada com amigos próximos. Foi um momento de alegria, mas a ausência da família de Miguel pairava como uma sombra. O pai, sabendo pelo Grapevine, enviou uma carta, você está perdido. Volte e case com Ana. Miguel rasgou a carta, mas as palavras o feriram profundamente. João, vendo o sofrimento, sugeriu, talvez devêssemos tentar reconciliar. Miguel recusou, não enquanto ele não aceitar quem eu sou. A tensão social aumentava. Em uma manifestação pelo orgulho em Lisboa, eles marcharam juntos, mas foram confrontados por contramanifestantes conservadores. Gritos de pecadores ecoaram, e Miguel, traumatizado, teve um ataque de pânico. João acalmou, mas internamente, questionava se valia a pena. Estamos lutando contra o mundo inteiro. No trabalho, Miguel foi promovido, mas o sucesso veio com inveja. Colegas sussurravam sobre sua orientação, sabotando projetos. Ele lutou, mas o stress o fez considerar desistir. João, por sua vez, enfrentava pressão familiar. Sua mãe, apesar do apoio inicial, dizia, pense no futuro. Filhos, estabilidade. João retrucava, amor não segue roteiros. Uma traição veio de onde menos esperavam. Um amigo em comum, pressionado pelo pai de Miguel, revelou detalhes íntimos para a família. O pai usou isso para chantagear, volta ou expõe tudo. Miguel, furioso, confrontou o amigo, você nos traiu por quê? O amigo admitiu, medo de perder negócios com seu pai. A exposição ameaçada forçou Miguel a uma decisão drástica. Ele publicou uma postagem nas redes sociais, assumindo publicamente sua sexualidade e relacionamento. Eu sou gay e amo João. Aceitem ou saiam da minha vida. A reação foi mista, apoio de amigos, silêncio de outros, e ódio online. O pai ligou, você destruiu nossa reputação. Miguel desligou, mas chorou por horas.
João o consolou, você foi corajoso. Estou orgulhoso. Mas o dano estava feito, Miguel perdeu contatos profissionais. Eles se mudaram para um apartamento maior, buscando um novo começo. Mas a paranoia crescia, chamadas anônimas, olhares hostis. Em uma terapia conjunta, o terapeuta perguntou: o que vocês estão dispostos a sacrificar? Eles refletiram, percebendo que o amor exigia equilíbrio. Um ponto de virada veio quando a mãe de Miguel apareceu em Lisboa. Seu pai está errado, mas ele te ama. Dê tempo. Ela abraçou os dois, oferecendo uma ponte. Miguel sentiu esperança, mas João era cético, e se for uma armadilha? A reunião familiar foi tensa. O pai, relutante, disse: não entendo, mas não quero te perder. Foi um passo pequeno, mas significativo. Porém, a aceitação parcial veio com condições: não exibam isso publicamente. Miguel recusou: ou aceita tudo ou nada. O impasse persistiu, mas o diálogo abriu portas. João e Miguel fortaleceram seu laço, focando em si mesmos. Novos desafios surgiram com a pandemia, isolando-os. O confinamento amplificou conflitos, brigas por bobagens, mas também intimidade profunda. Miguel propôs adotar um cachorro, simbolizando compromisso. João aceitou, e o animal trouxe alegria. Mas a sociedade evoluía lentamente. Leis progrediam, mas preconceitos permaneciam. Anos se passaram, e o relacionamento amadureceu em meio a tempestades. Miguel reconciliou parcialmente com o pai, que, envelhecendo, suavizou sua postura. Visitas esporádicas aconteciam, mas sempre com tensão subjacente. João ascendeu na carreira, tornando-se gerente, mas enfrentou discriminação sutil. Você é talentoso, mas sua vida pessoal, insinuou um superior. Ele lutou, promovendo diversidade no trabalho. Miguel abriu seu próprio negócio de turismo sustentável, focando em roteiros LGBT-friendly. O sucesso veio, mas com atas online. Não misture política com negócios, comentavam. Eles viajaram para o Alentejo, buscando paz. Lá, em Vinhedos Dourados, renovaram votos. Apesar de tudo, eu escolheria você de novo, disse Miguel. Mas o passado assombrava. Ana, agora casada, encontrou Miguel por acaso. Você parece feliz. Eu entendo agora. A conversa trouxe fechamento. João, porém, lutava com inseguranças. E se você se arrepender? Miguel garantiu: meu único arrependimento é ter demorado tanto. Uma crise veio quando o pai de Miguel sofreu um infarto. No hospital, ele pediu perdão: eu errei. Seja feliz. Miguel chorou, perdoando. A morte do pai meses depois uniu a família. A mãe aceitou João como parte dela. Com estabilidade, eles consideraram a adoção. O processo em Portugal era possível, mas burocrático. Estamos prontos? Perguntou João. Miguel assentiu: sim, para dar a uma criança o que não tivemos, aceitação incondicional. Mas objeções surgiram. Parentes distantes criticaram: crianças precisam de mãe e pai. Eles ignoraram, focando no amor. A aprovação veio após meses de avaliações. Eles adotaram um menino de 5 anos, Tomás, de um orfanato. A paternidade trouxe alegria e desafios. Tomás, traumatizado por abandono, testava limites. Miguel, paciente, o ajudava, enquanto João proporcionava estrutura. A sociedade reagia, olhares em parques, perguntas invasivas. 2 pais. Como funciona? Eles respondiam com educação, mas o cansaço acumulara. Em uma escola, um pai conservador reclamou: isso confunde as crianças. A diretora apoiou: amor é amor. Mas o incidente abalou Miguel, revivendo traumas. Valeu a pena? Questionou ele. João respondeu: olhe para Tomás. Sim. Eles se envolveram em ativismo, palestrando sobre experiências. Nossa história mostra que mudança é possível, mas custa caro, diziam. Porém, uma traição final veio de dentro. Tomás, adolescente agora, descobriu o passado e rebelou: porque vocês me escolheram. Eu poderia ter uma família normal. A dor foi imensa. Miguel culpou-se: talvez eu não seja bom o suficiente. João apoiou: ele está confuso. Vamos ajudá-lo. Diálogos difíceis seguiram, revelando medos de Tomás sobre bullying. Eles o levaram à terapia, fortalecendo laços. Com o tempo, Tomás aceitou: vocês são meus pais. Desculpem. A família se solidificou, mas as cicatrizes permaneciam. Refletindo sobre a jornada, João e Miguel sentavam no terraço,
vendo Lisboa à noite. Passamos por inferno, mas saímos mais fortes, disse João. Miguel concordou, o preço foi alto, famílias divididas, amigos perdidos, sanidade testada. Mas o amor venceu. Eles educaram Tomás sobre tolerância, vendo-o crescer em um homem compassivo. A sociedade portuguesa evoluía, com mais visibilidade LGBT, mas desafios persistiam em áreas rurais. Miguel escreveu um livro sobre sua história, anonimizado, inspirando outros. Para aqueles em conflito, seja verdadeiro, mas prepare-se para o custo. João, agora ativista, lutava por leis melhores. Nossa luta não acaba. Em um aniversário de casamento, amigos tostaram, vocês provaram que amor transcende preconceitos. Mas internamente, dúvidas surgiam. E se eu tivesse escolhido o caminho fácil, pensou Miguel. João, sentindo, disse, mas você não escolheu. E isso nos define. A vida continuou, com altos e baixos. Tomás se formou, orgulhoso de seus pais. No fim, eles sabiam que cada decisão tinha um preço, mas o ganho, uma vida autêntica, valia. Foi certo sacrificar tanto por amor, ou o egoísmo de seguir o coração ignora o dano aos outros?